Olá turminha, aqui é o professor Márcio César novamente, agora com um vídeo aí para o pessoal que usa a plataforma Uno, a apostila Uno, no caso dos meus alunos do 7º ano B do Colégio Novo Ideal. Ok, então vamos falar um pouquinho aí de circunferências, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente começa falando do transferidor, tá? Eu já ensinei para os meus alunos em sala de aula como se usa um transferidor, e aí eu vou fazer novamente uma pequena explicação. Quando você vai medir um ângulo, você tem que alinhar, às vezes tem até que prolongar as retas do ângulo que você quer medir. Você tem que alinhar esse 0 graus com esse outro 180 aqui, entendeu? E essa parte aqui é onde vai ficar no vértice do ângulo que você quer medir. A reta do ângulo que você está medindo também você tem que às vezes prolongar, porque às vezes ela tem que passar por uma dessas medidas aqui. Lembrando que o transferidor ele começa assim, ó, no sentido horário, ele vai do 0, né? Aí vai fazendo assim, tá vendo? Ele vai aumentando, ó, até quem? Até o 360. E se for no sentido anti-horário, ó, também tem um 0 aqui, ó. Aí vai lá, 0, 90, 180, 270 e chega no 360. Então você pode medir dos dois jeitos, ok? Bem, vamos lá. Esse aqui é um exercício 15, tá? Ele está na página 32, no caso da apostila 1, capítulo 2, né? Que é circunferências. Faça o que se pede. Na malha ao lado, marque um ponto C e depois com a régua assinale cuidadosamente os pontos X, Y, Z e W, cada um a 3 centímetros de C. Então eu marquei aqui um ponto qualquer, chamei de C. Marquei as medidas aleatoriamente, mas é uma reta de mesma medida, no caso aqui, para vocês seriam 3 centímetros. Marquei o X, aí medi aqui, marquei o Y, aí medi aqui, marquei o Z, e medi aqui, marquei o W. Beleza, esse é o item A. Isso sem a circunferência, ele só pediu simplesmente para marcar o ponto C e medir a distância de 3 centímetros de C. No item B ele pede para abrir o compasso 3 centímetros, tá? Como mostra a figura, né, que do compasso aqui, ó, ok? Então tem uma figura aqui do compasso, tá na própria apostila. Ele coloca a ponta seca aqui no 0 e o grafite no 3. Então, abre o compasso a 3 centímetros, como mostra a figura, e você coloca a ponta seca no ponto C, com a medida de 3 centímetros, você vai fazer a circunferência. Vocês perceberão que essa circunferência vai encostar nos pontos que você determinou antes, só com a régua, ok? E lá no C ele pergunta, o que você observa quanto à posição dos pontos X, Y, Z e W em relação à circunferência que traçou? Bem, o que nós podemos observar é que os pontos X, Y, Z e W, né, eles pertencem à circunferência, ok? Ou seja, eles fazem parte dessa circunferência. E todos eles têm a mesma medida do ponto C, e que é a nossa próxima pergunta. Existe algum ponto da circunferência em que dista 3,5 cm de C? Na verdade não. Todos os pontos, se você abrir o compasso em 3 centímetros, todos os pontos, qualquer ponto que você pegar daqui, ó, vamos pegar um por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, vou pegar ele de roxo. Se você medir ele na sua circunferência, deixa eu fazer com uma reta, ele vai ter os mesmos 3 centímetros dos outros, ok? Ah, então, mas e se eu quiser colocar, por exemplo, um ponto, vamos lá, verde, nessa posição aqui? Novamente, você vai pegar uma reta, vai ligar lá no centro da circunferência, que seria o ponto C, e medir. Vai dar os mesmos 3 centímetros, ou seja, o nome dessa medida aqui se chama raio. E uma circunferência, o raio vai ser a medida do centro até a extremidade dela. Ok? Então todos os pontos pertencentes à circunferência serão 3 centímetros do raio. E a pergunta foi bem clara, existe algum ponto da circunferência que dista, ou seja, que está distante 3,5 cm de C? Não, não existe. O máximo que vai é até 3 centímetros, que é justamente a medida do raio. Qualquer medida que estiver fora disso daí não faz parte da circunferência. Ok?
ok? Então tá aí o exercício 15 explicadinho. Aí nós temos aqui o exercício 16, no caso é construção de triângulos. Siga as instruções do texto da página anterior e trace um triângulo com lados 3, 4 e 5 centímetros usando régua e compasso. Em seguida, chame de x e y o lado maior e chame de z e w os pontos em que as duas circunferências se interceptam. Finalmente, meça em forma a medida do triângulo XYZ e do triângulo XYW. Bem, na verdade, ele está querendo dois triângulos, tá? Mas eu vou fazer esse exercício como se fosse só um triângulo, que é justamente o que eu falei para os alunos, para vocês aprenderem a fazer com um triângulo. Então, obviamente, eu estou sem o compasso aqui, então eu vou falar como você vai fazer um triângulo. Eu aconselho vocês a pegar a maior medida, 5 centímetros. Então você vem com a régua e mede, tá? 5 centímetros, ok? Aí você vai pegar o compasso. Na hora que você pegar o compasso, você vai colocar a ponta seca aqui. Aí você pega e mede ele. Eu vou medir lá na régua 3 centímetros. Então suponhamos, tá, que o compasso 3 centímetros deu aqui. Aí você vai fazer lá com o compasso. Vai colocar a ponta seca aqui. Abriu o compasso 3 centímetros e faz de conta que deu aqui o raio. Aí você vamos pegar outra cor, só para vocês entenderem o processo, tá? Vou fazer do verde claro agora. Aí você vai abrir o compasso 4 centímetros e vai colocar a ponta seca dele aqui. Suponhamos que você traça lá e deu aqui. Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão agora pegar a régua, bem nesse ponto aqui, ligar com esse vértice, ligar esses dois vértices, pronto, vocês já formaram um triângulo. Se você for medir esses lados, agora vamos colocar em vermelho. Se você for medir com a régua, esse lado aqui vai ter 5 centímetros, esse lado aqui vai ter 3 centímetros e esse lado aqui vai ter 4 centímetros. O que ele está pedindo aqui, na verdade, né, o exercício, ele colocou dois triângulos. Então o que você vai fazer? Quando você estiver com o compasso, na ponta seca aqui, ó, vamos explicar. Você vai traçar essa medida uma em cima e uma embaixo. Então vamos supor que seria mais ou menos para cá. Quando você colocar o 3 centímetros na régua e o compasso, vamos supor que você vai medir. Então vai dar mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, é um exemplo, tá? Eu estou fazendo não. E aí o que você fez em cima, você faz embaixo. E aí é só você traçar em cima e embaixo, que você já vai descobrir os dois triângulos aí que ele pediu para dar um nome. Então, como eu só estou fazendo o segundo a mesma coisa que vocês vão fazer, nós vamos dar os nomes. Lembrando que quando eu vou dar nome em vértice de triângulo, ele tem que ser letra maiúscula. Então ele está mandando x e y lado maior. Então eu vou colocar aqui, ó, x, y. E no caso, né, chame de z e w os pontos em que as duas circunferências se interceptam. Vamos chamar aqui de z. Pronto, esse aqui é o triângulo XYZ. O outro triângulo que ele está mandando fazer é só você colocar o compasso aqui, traçar, colocar o compasso aqui, traçar, cruzou, faz outra reta, tá bom? Então na verdade vai ficar dois triângulos, um encostados no outro, ok? Outro jeito de fazer, tá? Rapidinho, falando outra forma, porque matemática nunca tem só um jeito de você resolver uma construção. Vamos supor que você, tá? Eu estou fazendo um esboço aqui. Coloca a ponta seca aqui, você mediu 4 centímetros. Aí você vai lá e marca lá com o compasso, algo mais ou menos assim. Aí faz de conta que você marcou lá a ponta seca do compasso 3 centímetros. E aí vai dar uma coisa menor. Aí vai dar, vamos supor que você marca e faz esse desenho com o compasso. Bem, aí tá o seu triângulo já desenhado. É só você pegar esse vértice e ligar aqui. Esse vértice ligar aqui. Esse vértice ligar aqui. Esse vértice
ligar aqui. E aí, de novo, você também vai ter os triângulos X, o Y, o Z aqui em cima e o W aqui embaixo. Então, o que ele quer que vocês façam é isso aqui, tá? Mas você pode fazer dos dois jeitos aqui. Você faz um em cima por vez, depois um de baixo, ou faz os dois juntos, fazendo essa construçãozinha aqui. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Aqui ele vai falar, eu vou aproveitar esse exercício aqui e já dar uma aula, destaque para quem assistir depois várias vezes. A circunferência, vamos colocar uma circunferência aqui, vai. Eu posso ter algumas, vamos chamar de reta primeiro, tá? Porque vocês sabem que a reta é infinita. Então vamos supor que aqui tem uma reta, tá? Eu sei que ela é infinita. Aqui, deixa eu colocar aqui verde. Eu tenho que colocar os 3 pontinhos, que indica que ela não tem nem começo e nem fim. Então, vamos supor que se eu fosse dar um nome para essa reta, seria uma reta chamada de AB, e o símbolo dela é esse aqui, ó. Ok? Essa reta, turma, presta atenção, essa reta AB, ela é externa, ou seja, ela está do lado de fora da circunferência. Então, ela é uma reta chamada de externa. Vamos supor que eu pego uma reta e traço aqui, ó. Beleza, presta muita atenção. O nome dessa reta, eu vou colocar em azul, vai ser chamada de secante. O que é uma reta secante, professor? É uma reta que cruza a circunferência em 2 pontos. Então tá aqui, ó, 2 pontos, ok? Eu não vou colocar os 3 pontinhos, vocês já sabem que é uma reta, tá? Mas na hora que eu coloco, que eu cruzo essa circunferência, então vamos colocar os 3 pontinhos, né? Não tem jeito, a gente fala que não faz, mas vamos fazer o certo. Na hora que ele cruza aqui, vamos supor que eu coloquei o ponto C e o ponto D, porque o que acontece? Aí presta muita atenção agora. Do ponto C para frente, ou seja, para lá, né, virou uma semi-reta, ou seja, tem começo, mas não tem fim. Do ponto D para lá também virou uma semi-reta, ou seja, tem começo, mas não tem fim. Agora, os pontos do C até o D, o C é um segmento de reta, ok? Então isso se chama segmento de reta, ok? Mas também na matemática, o ponto C até D, aí vamos até escrever. Esse ponto C até D, vamos só diminuir aqui o tamanho da letra, vamos colocar um 11. O ponto CD, turma, ele tem um nome específico. Vamos então escrever. O ponto CD se chama corda, ok? Vamos aumentar aqui só para todo mundo ler. Então, na verdade, professor, então toda vez que uma reta secante, o que é uma reta secante mesmo? É a reta que cruza uma circunferência em 2 pontos dela. Então, o ponto CD aí, ele é o que? Ele é uma corda. E o que é uma corda, então? É um segmento de reta que passa dentro da circunferência. Então, olha só. Como é um segmento de reta, eu vou colocar um tracinho aqui, tá? Porque assim é reta e assim é segmento. Então peraí, professor. Então quer dizer que a circunferência pode ter várias cordas? Sim, mas tem uma corda que é a maior de todas. Vamos supor que aqui é o centro da circunferência. Se uma corda passar pelo centro da circunferência, aí eu vou até colocar a minha reta de outra cor para fazer bem aqui dentro. Olha o que vai acontecer, ó. Essa parte que eu coloquei em vermelho é uma corda, ok? Vamos dar outros nomes aqui, ó. Eu dei o C e o D, então esse ponto aqui eu vou chamar ele de E. E esse aqui eu vou chamar de F.
Então, beleza. O que é uma corda? Corda é um segmento de reta que passa por uma circunferência, cruzando ela em dois pontos, certo? Tem começo e tem fim, beleza. O que seria, então, esse segmento aí que eu acabei de colocar? Ou seja, o segmento EF. O segmento EF, ele também é uma corda. Ele também é uma corda, ok? Vamos colocar aqui, ó. Também é uma corda. Porém, como ela passa pelo centro da circunferência, bom, deixa eu tirar esse grauzinho aqui. Ela se chamará diâmetro. Então dá uma olhada aí. Deixa eu só aumentar aqui para vocês terem. Beleza. Esse segmento EF, então, turma, ele também é uma corda, porque ele também cruza a circunferência em dois pontos. Mas, né, ele vai ser chamado de diâmetro. Ou seja, o que é o diâmetro, então? Nada mais é do que a maior corda possível dentro de uma circunferência. Eu posso ter cordas pequenas, por exemplo, eu posso ter uma corda assim, ó. Ela é muito pequena. Ela seria desse ponto aqui até esse. Professor, mas e se a reta cruzar a circunferência só em um ponto e não acabar fazendo dois pontos dentro dela? Aí vou até fazer uma reta diferente, uma reta, vamos lá, azulzona. Então vamos lá, passar uma reta só em um ponto da circunferência, de forma que ela só encostou uma vez, ela não formou corda. O nome dessa reta aqui, pessoal, é chamada de reta tangente. Ou seja, a reta tangente é aquela que encosta só em um ponto da nossa circunferência, ok? Então tá aí. Se a reta não encosta em nenhum ponto, ela é chamada de externa. Se a reta encosta em dois pontos, ela é chamada de secante, e aí ela forma corda. E se a reta encosta só em um ponto, ela é chamada de tangente. E aí a gente tem um exercício aqui ao lado, aí ele vai perguntar algumas coisas. Supondo que CD, que é essa medida aqui, ó, de C até D, meça 7 centímetros. Responda, quanto mede CB? Turma, do centro da circunferência até a extremidade, isso é chamado de raio. E se ele está falando que o raio mede 7 centímetros, qualquer outra medida que é do centro até a extremidade também é raio. Então o CB também mede 7 centímetros. Aí ele pergunta, e quanto mede AB? Opa, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa corda que eu falei que é do EF. Eu falei que o EF é chamado de diâmetro. Se você olhar, o AB também ele passa pelo centro da circunferência. Então ele é uma corda que passou pelo centro da circunferência. Então ele é um diâmetro. E tem uma particularidade aqui do diâmetro que vocês nunca podem esquecer. O diâmetro, na verdade, ele tem uma relação com o raio, entendeu? E nós nunca podemos esquecer. Por quê? Porque até o terceiro ano do ensino médio, vocês terão essas relações, ou seja, o diâmetro ele é o dobro do raio, ok? Então tá aí. O diâmetro é o dobro do raio, então se o raio é 7 centímetros, logo o diâmetro vai ser 14, porque eles são dois raios, ó, dá uma olhada. Então 7 mais 7 é 14. A terceira pergunta, ele pergunta assim, XY pode ser maior que um raio? Não. Quer dizer, desculpa, pode. Porque para ser raio, na verdade, você tem que passar pelo centro, né? Passou pelo centro até a extremidade, é um raio, ok? Então, na verdade, na C, ó, a própria reta verde já está maior que o raio, né? Então, XY pode ser maior que um raio? Ele pode ser, turma, presta muita atenção. Ele pode ser maior e também ele pode ser menor. Olha o caso que ele é menor aqui, ó. Dá uma olhada, ó.
ele é bem pequeno aqui, ó, né? Então, ele pode ser maior que um raio, ó, aqui, ó. Essa corda é maior que o raio e essa corda é menor. O XY é uma corda, tá? E uma corda pode ser maior que o raio. O próprio diâmetro é uma corda que é maior que o raio. Então ela pode ser maior ou menor, tudo bem? Ah, professor, mas pode ser igual? Não, não existe assim uma possibilidade sem se passar pelo centro. A não ser que você faça uma aqui bem naquele estilo, sabe, do nada deu certo de ser igual. Mas é muito difícil você construir e fazer certinho isso daí. Mas tem a possibilidade também, ou seja, uma corda pode ser maior, pode ser menor e até pode ser igual ao raio. Só que ela não pode passar pelo centro, ok? Se passar pelo centro, ela é diâmetro, e aí ela só pode ser maior do que um raio. Então ela passaria por aqui, ó. Quer ver? Ó, vou colocar um exercício. Para ser 7, faz de conta, tá? Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar essa medida, deixa eu fazer 100, ó. Eu vou construir aqui uma reta, ok? Deixa eu tentar pegar só essa reta. Acho que vai ser difícil. Bem, deixa eu colocar aqui o desenho. Aí eu pego aqui, por exemplo, ó. Dá uma olhada, ó. Aqui ela é uma corda que é igual ao raio, entendeu? Mas ela vai ter que ser desenhada bem perto ali, ó. Ó, pode ver que ela tem a mesma medida aqui. Aí eu coloco ela pra cá, ó. Ou seja, ela pode ser igual? Pode, mas ela só não pode passar por onde? Pelo centro, porque senão ela não é corda, ok? O XY é uma corda, então ele tem que ter 2 pontos na circunferência. Então ela pode ser igual? Pode. Estou acabando de provar para vocês que pode, ok? Então ela pode ser igual, professor? Claro que ela pode. Ela pode ser maior? Claro, o XY é maior. E ela pode ser menor? Sim, ó. Tá aqui o CD para mostrar isso para vocês. E o D? XY pode ser maior que o diâmetro? Gente, XY maior que o diâmetro? Não. Essa não pode, porque a maior corda é o próprio diâmetro. Então não existe corda maior do que ele. Ok? Lembrando que corda é, olha lá, ponto CD se chama corda, ou seja, passou em 2 pontos da circunferência é corda. Olha aqui, o CD é uma corda, esse daqui é uma corda, mas ó, o EF é uma corda que passou pelo centro, ou seja, é o diâmetro, tá até escrito aqui. Então ela é a maior corda que pode ter numa circunferência. Então ninguém pode ser maior do que o diâmetro, ok? E aí ele pergunta qual é a distância de C, né, até Y, ok? Então, olha lá, vamos ver. A distância de C até Y, vamos fazer uma reta. Eu pego de C até Y. Nada mais é do que o raio, ok? Qualquer distância do ponto C, que é o centro da circunferência, até qualquer ponto que forma a circunferência, é chamado de raio. Por exemplo, ó, isso aqui é um raio, entendeu? Então, tá aí feito o exercício 17, tá bom? Um exercício muito importante porque ele vai falar de o que é corda, o que é diâmetro, o que é raio. E aqui, só para exemplificar já o início da outra aula, né, que está chegando, eu coloquei umas imagens de simetria, só para vocês verem. Essa é da própria apostila. O que é simetria? Você tem um eixo central e tudo que tem nesse lado tem nesse, exatamente igual. Entendeu? Pode ver que tem uma janelinha aqui, tem uma janelinha aqui, tem uma lâmpada aqui, tem uma lâmpada aqui, tem esse negocinho pra cá, é como se fosse um espelho. Então aqui tem outras imagens simétricas. Pensa que o espelho ele seria o eixo de simetria, então tudo que tem nesse lado tem no outro. Olha aqui, ó, tudo que tem nesse lado tem no outro. Isso aqui é uma imagem simétrica, ok? Aqui também os 2 passarinhos estão tomando água e a água está fazendo o papel, né, no caso de espelho, e o espelho forma imagens simétricas, ok? Então esse aí é o início da outra aula. Óbvio que a gente vai passar sobre tipos de simetria e aí a gente vai ver o que seria isso, mas só para vocês verem que simetria tem a ver com espelhamento, né? Ok? Então façam aí um pouco de estudo, de leitura sobre essa matéria, sobre corda, sobre diâmetro, sobre raio, como fazer um ângulo de 30 graus, 60 graus, o que é uma bissetriz, tá bom? Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, ok? Lembrando que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus,
que nós temos que aprender a mexer com o compasso com muita leveza, tem que estar sempre com a ponta certinha, na hora da régua também, mão leve para fazer a reta, como eu mostrei em sala de aula. Então tá aí, turminha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que é para ajudar vocês para desenvolver mais ainda as suas habilidades dentro da matemática, ok? Fiquem com Deus então.